Bem-vindos à nossa segunda aula de recursos hídricos. Hoje nós veremos o ciclo hidrológico, mas com muito mais profundidade do que o que você aprendeu no ensino médio. Já peço desde já para você deixar um joinha, curtir o canal, compartilhar com os colegas, comentar, pois isso me incentiva muito a continuar fazendo mais conteúdos ambientais, a continuar fazendo mais coisas para você, técnico em meio ambiente, e também o pessoal de segurança do trabalho que eu tenho visto por aqui que está tentando se especializar na área ambiental. Legal! Então, vamos começar a ver o ciclo hidrológico de uma maneira muito mais profunda. Bora lá? E aí, galerinha? Tudo bem? Professor Fábio aqui com vocês hoje para falarmos sobre ciclo hidrológico. Na aula passada nós vimos a importância social e ambiental da água, algumas características físico-químicas e microbiológicas dela, e hoje nós vamos entender como que esse grande sistema funciona. Afinal, nós precisamos que a água saia dos oceanos e chegue até as plataformas continentais para que o ciclo aconteça, para que a vida exista, para que nós possamos desfrutar de tudo de bom que ela tem a oferecer. Mas, se é um ciclo, ele precisa de energia para girar, para acontecer, e essa energia vem do Sol. Nossa maravilhosa, brilhante e queimadora estrela é quem fornece toda a energia necessária para que o ciclo hidrológico aconteça. Todo esse gigantesco sistema, todo esse gigantesco ciclo precisa de um start, precisa de um início. E quem vai fornecer a energia inicial para a gente é o Sol. É ele quem vai aquecer as águas, fazer com que elas evaporem e todo o ciclo então tem início. Quando a água evapora, condensa e chove no oceano, o ciclo aconteceu, mas para nós não mudou muito a nossa vida, uma vez que não se formaram rios, nem lagos, nem houve o acúmulo de água no subterrâneo, portanto nós não podemos aproveitar o potencial que ela tem. Agora, quando ela evapora, é transportada para os continentes, condensa e precipita sobre as plataformas continentais, agora sim nós teremos a formação de rios, de lagos e a infiltração no subsolo, e toda a vida depende muito disso. A água tentando voltar para o oceano para fechar esse ciclo vai fazer com que aconteçam milhões de eventos naturais interrelacionados e interdependentes a essa água doce, passando por vários lugares, passando pelos municípios, pelos estados, pelos países. Ou seja, eu já dei a dica aqui, nós temos três fenômenos principais dentro do ciclo hidrológico, e são eles: a evaporação, que é quando a água sai do estado líquido para o estado gasoso, a condensação, que é quando a água sai do estado gasoso para o estado líquido novamente, e a precipitação, que é o fenômeno dessa água caindo sobre nossas cabeças. Bom, toda essa água tem que sair de algum lugar. Então, nossos grandes reservatórios que fornecem água para que todos esses fenômenos aconteçam são os oceanos. Eles possuem cerca de 1.332 bilhões de quilômetros cúbicos de água. É muita água salgada. A profundidade média dos oceanos é de cerca de 3,5 km. E por mais que a água dos oceanos evapore, a quantidade é sempre reabastecida pelos continentes. 49% de toda essa água salgada está no Oceano Pacífico. O Oceano Atlântico vem em seguida com aproximadamente 26% deste montante, seguido pelo Oceano Índico com aproximadamente 21% e o Oceano Ártico com 4% deste montante de água. É muita água, gente. Eu diria que é impossível você evaporar a água do oceano como a gente vê nesses filmes apocalípticos aí, tipo... Alerta de spoiler, alerta de spoiler. Tipo o livro de Eli, Mad Max, e esses outros aí onde o planeta se torna um deserto. Only a few survived. Our only hope is in my hands. Getting close to the magical freakout.
Você precisaria de muita energia para de fato conseguir evaporar toda a água do oceano. E se ela evaporou, nós já sabemos que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Aonde iria parar toda essa massa de água? Portanto, isso que a gente vê nos filmes, apesar de bem legal, é praticamente, ou melhor, é impossível de acontecer. Nós precisaríamos da energia do Sol, de fato, tostando isso para conseguir evaporar e sumir, desaparecer com todo esse volume de água aí. Esse volume de água que nós temos hoje é praticamente o mesmo de milhões de anos atrás, pois nós temos entrada de água através de meteoros, mas nós não temos saída de água. Nós sabemos que o planeta é um só, então não tem para onde a água ir, não tem como acabar com a água do planeta. Eu sempre digo para meus alunos que a água do planeta nunca vai acabar, não tem como ela acabar. Mas ela pode se transformar em formas de mais difícil utilização, em formas mais sujas e poluídas, onde nós não conseguiríamos tratá-la. E não se esqueça que a água que a gente consome hoje foi o esgoto de alguém. A água que alguém consome hoje, com certeza, foi o meu esgoto. Portanto, vamos cuidar muito bem disso aí. Falando com mais intimidade do primeiro fenômeno, que é a evaporação, nós aprendemos que a água evapora em 100 graus Celsius a nível do mar. Mas professor, se a água evapora em 100 graus Celsius, como que a roupa no varal seca em temperaturas menores do que isso? Como que a gente transpira e nos secamos em temperaturas menores do que isso? Boa pergunta! A água evapora em 100 graus Celsius, mas este não é o único fenômeno responsável pela evaporação da água. Nós temos também outros dois fenômenos agindo conjuntamente, e são eles: o princípio de Le Chatelier e o fenômeno de Stefan Flow. Vamos entender um pouquinho cada um desses aí. O princípio de Le Chatelier você já deve ter ouvido quando você aprendeu um pouquinho sobre equilíbrio químico. Você nunca aprendeu sobre equilíbrio químico? Ácido, base, pKa. Bom, então eu vou tentar resumir isso aí para você. O princípio de Le Chatelier diz pra gente que tudo na natureza tende a entrar em equilíbrio. Ou seja, se você tem uma temperatura mais alta e uma temperatura mais baixa, elas tendem a atingir um equilíbrio térmico. Se você tem uma quantidade de água com alta concentração de alguma coisa e uma outra quantidade de água com uma baixa concentração, quando elas se encontram, elas tendem a atingir o equilíbrio, trocando essa concentração. Se você tem pessoas muito ricas e pessoas muito pobres, elas tendem a tentar atingir o equilíbrio para que todas fiquem satisfeitas com uma quantidade mediana de dinheiro. Pegadinha no malandro. Só que não, né? Nesse caso o equilíbrio não funciona. Portanto, quando a roupa está úmida, as moléculas de água entendem que o ar está mais seco, com uma quantidade menor de moléculas de água. Então essas moléculas que estão na roupa tendem a querer ir para o ar, para fazer o equilíbrio entre as moléculas, para que o ar tenha a mesma quantidade de moléculas do que na roupa úmida, atingindo o equilíbrio. É isso que diz o princípio de Le Chatelier, e é isso um dos princípios que explicam por que a água evapora em temperaturas menores do que 100 graus Celsius. Já o fenômeno de Stefan Flow diz o seguinte: as moléculas que estão bem na superfície da água, recebendo diretamente a incidência solar, tendem a ter mais energia cinética do que as moléculas que estão um pouquinho mais para baixo. E na química atômica, energia quer dizer excitação. Ui! Mas as moléculas não ficam excitadas como os seres humanos. Elas ficam excitadas aumentando a sua energia cinética, aumentando a sua velocidade vibracional. Essas moléculas mais excitadas, vibrando com mais velocidades, tendem a se desprender levemente da superfície da água. Esse pequeno desprendimento é o suficiente para que o ar consiga arrastar essas moléculas para cima. Como consequência, elas não conseguem retornar mais para baixo e agora fazem parte do ar atmosférico, da umidade do ar. Dessa forma, esses dois fenômenos explicam por que a sua roupa seca em temperaturas menores de 100 graus Celsius e por que você, ser humano, não precisa atingir 100 graus Celsius para que a sua transpiração evapore.
E isso acontece em quantidades enormes nos oceanos, nos rios, nos lagos, quantidades de água gigantescas que, sob a ação desses dois princípios, evaporam para a atmosfera. Temos também a chamada evapotranspiração, que acontece em menor quantidade, mas também deve ser considerada. A evapotranspiração é a transpiração do solo e de vegetais que também contribui com a quantidade de água que vai para a atmosfera terrestre. Finalmente, agora que a água evaporou, ela deixou de ser salgada e está doce. Nós conseguimos fazer a sua destilação, tirar o sal da água, e agora a água doce estará disponível para os seres vivos. E agora que a água evaporou, nós temos sobre nossas cabeças os chamados rios voadores. Parece que não, mas tem muita água passando sobre nossas cabeças nesse momento. Tanto é verdade que, se chover, dependendo do lugar, formam-se novos rios. Os rios que passavam sobre nós agora estão passando sobre nossos pés. Essa quantidade de água é muito grande de fato. Estima-se que a atmosfera tenha em torno de 12.900 quilômetros cúbicos de água, o que também é muita água. E que, se toda essa água precipitasse ao mesmo tempo, nós formaríamos uma película de cerca de 2,5 cm de água em toda a superfície terrestre. Parece pouco 2,5 cm, mas pensa no tamanho do nosso planeta. A segunda etapa do ciclo hidrológico é a condensação. As gotinhas de água que evaporaram, que estão no estado gasoso, começam a se aproximar uma das outras, começam a se atrair, começam a ficar mais perto uma das outras e formam as nuvens. Essas nuvens vão ganhando tamanho, vão ganhando massa, vão ficando muito grandes, até que chega um ponto onde a sua massa é tão grande, ela não consegue mais se sustentar e essa água então desce, se precipita, que é a terceira etapa do ciclo hidrológico. Essa precipitação pode acontecer pelo excesso de água nas nuvens, como também pelo contato das nuvens com frentes frias, que condensam essa água. E isso vai ser assunto de outras aulas, entender como as chuvas ocorrem, que tipos de chuvas nós temos. E agora que choveu, e de preferência que choveu no lugar certo, essa água vai escorrer pela superfície continental. Um dos eventos muito importantes é que parte dessa água vai penetrar no subsolo, vai infiltrar. Alguns autores também chamam de percolar. Eles diferenciam a infiltração da percolação pela velocidade com a qual a água consegue infiltrar. Geralmente a infiltração é mais rápida e a percolação é um processo mais lento. De qualquer forma, essa água vai alcançar os subterrâneos dos continentes e ali ela vai se acumular e ela vai brotar em outras regiões, criando as nascentes dos rios. Essa água do subsolo é muito importante, pois ela é a nossa reserva futura. Essa água é muito limpa, uma vez que o solo é um filtro natural. Essa água garante a perenidade dos rios. Quer dizer o quê? Mesmo em épocas de seca, onde passam-se longos períodos sem chover, os rios continuam tendo água. E da onde que vem essa água? É a água do subsolo que está entrando pelas calhas do rio, chegando pelas nascentes e garantindo esses volumes de água dos rios. Ou seja, garante que os rios tenham água mesmo em períodos de escassez. Alguns fatores interferem diretamente na quantidade de água que escorre para o subsolo, como por exemplo, a porosidade do solo. Se tivermos solos muito compactos, não haverá espaço suficiente para a água conseguir infiltrar entre seus poros. Agora, se nós tivermos solos mais porosos, com mais distância entre os grãozinhos do solo, a água tem um caminho melhor para escorrer. Segundo fator, a inclinação do terreno. Se tivermos um terreno muito inclinado, a água tende a bater e escorrer rapidamente, então ela não se acumula na superfície, dificultando a sua infiltração. Mas, se o terreno for pouco inclinado, a água consegue se acumular sobre esse terreno e ela terá um tempo maior para conseguir infiltrar para o subsolo. Terceiro fator, vegetação. A vegetação funciona como um freio para a água. Ou seja, lugares sem vegetação vão fazer com que a água escorra muito mais rapidamente, dificultando a sua infiltração no subsolo. Já lugares que têm muita mata, muita grama, facilitam a infiltração da água no subsolo, uma vez que o solo por si só é mais poroso,
Também porque freando a velocidade da água tem um tempo maior para ela se acumular. Também porque essas plantas vão acumular água na sua copa, nos seus caules, e vão liberando lentamente essa água para o subsolo, havendo um tempo maior para a infiltração. Quem nunca foi criança e depois que chove, correu embaixo da árvore e puxou um galhozinho e aí cai aquele monte de água molhando os coleguinhas, né? Ou seja, lugares que têm menos vegetação terão menor infiltração de água para o subsolo. E o quarto parâmetro também é o tipo de chuva. Essas chuvas de verão, onde chove muito, mas chove tudo de uma vez, não são tão interessantes para a infiltração da água no subsolo. Uma vez que chove muito rápido, o solo não tem uma capacidade de absorver essa água numa velocidade tão grande, então boa parte dessa água vai escorrer superficialmente. Agora, chuvas mais longas, mais prolongadas, que demoram muitos dias, favorecem a infiltração da água no subsolo, uma vez que essas chuvas são mais lentas e mais prolongadas, mais adequadas à capacidade de infiltração da água para o subsolo. E a água que não conseguir penetrar no subsolo escorrerá superficialmente, formando os rios. Uma característica dos rios é que eles sempre tentam chegar no mar. E aí vem uma série de filosofias a respeito disso, né? Assim como um rio, sempre que houver um obstáculo no seu caminho, você deve contorná-lo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Os rios sabem disso. Não há pressa. Um dia vamos chegar lá. Todos os rios e alguns homens são sinuosos, porque seguem a menor linha de resistência. Mas, mestre ancião, é impossível mudar o sentido de uma cachoeira, é impossível mudar o sentido de um rio. Fale-se, Shiryu. Você diz que apenas um deus pode fazê-lo, mas ser um cavaleiro significa ser tão forte quanto um deus. E foi assim que o Shiryu ganhou a sua armadura de dragão. Legal, né? Bom, no Brasil nós somos muito privilegiados e muito sortudos. Nós temos a Serra do Mar. A Serra do Mar impede que a água dos rios chegue diretamente aos oceanos. Como consequência, os rios tendem a ir para dentro do continente, contornando longos períodos e longas regiões, longos trechos, até conseguirem alcançar o mar. Consequentemente, eles trazem para dentro dos nossos continentes uma série de animais, de alimentos, de nutrientes, de vida. E, infelizmente, também, nós temos grandes porções de água para lançar os nossos esgotos, que contornam grandes regiões do nosso continente até desaguarem nos oceanos. Olha aqui, por exemplo, o nosso famoso rio Tietê. Ele vai correndo para dentro do estado até alcançar o rio Paraná, e aí ele começa a descer pelo sudeste, chegando ao sul, passa pela Argentina, Uruguai e vai desaguar lá no finalzinho do nosso continente, chamando-se Rio de la Plata. E olha só, ele passa por Foz do Iguaçu. Ou seja, toda vez que você estiver lá em Foz do Iguaçu recebendo aquela garoazinha de água da cachoeira, não esquece que tem água do rio Tietê junto, tá bom? Mas fica tranquilo porque já se passou um longo trecho e a autodepuração fez o seu papel. Olha outra característica interessante, os rios são utilizados para divisões territoriais. Perceba que muitos estados e muitos países têm as suas fronteiras limitadas por rios. Ou seja, os rios correspondem a um dos primeiros aspectos geográficos para a divisão de fronteiras. Diferente da África, né? Onde um bando de filha da puta simplesmente pegou uma régua e traçou de fora a fora um risco, sem se importar com regiões, com famílias, com a geografia local, dividindo comunidades, dividindo rios, dividindo montanhas. Beleza, então? Conseguiu entender um pouquinho a importância do ciclo hidrológico? Evaporação, condensação, precipitação. É preciso que chova, mas que chova no lugar certo, para que se formem lagos, rios e a infiltração da água no subsolo. Todo esse sistema, todo esse ciclo hidrológico é alimentado pelo Sol. É dele que nós temos a energia necessária para que tudo aconteça. A evaporação acontece em temperaturas menores de 100 graus Celsius, de acordo com o princípio de Le Chatelier e o fenômeno de Stefan Flow.
joinha. Se você gostou dessa aula, eu peço por gentileza que você deixe um like, que você compartilhe com seus amigos, distribua o conhecimento, deixe um comentário se você teve alguma dúvida, eu tento te responder o mais breve possível. E se você não gostou, explica por que eu quero melhorar, tá joia? Então por hoje é só, um abraço, um beijo, um queijo e até a nossa próxima aula.